Bem-vindos a mais um episódio do The School of Being Talks. Conversas de talento e garra que pretendem inspirar pessoas a levarem uma vida mais criativa, mais alinhada com os seus talentos e com quem realmente são. Ana, olá! É com imenso gosto que te recebemos aqui hoje. Tu és, para além de uma pessoa que nós admiramos, és uma amiga. E nós, quando estávamos os dois a pensar que tipo de pessoas trazer para aqui, porque isto é uma rúbrica de talento e garra, estávamos a brincar e a dizer quase que isto podia ser a assinatura da Ana, não é? Por isso, nós a sério, nós chamamos-te mesmo como um exemplo de pessoa que se está sempre a alinhar e a realinhar e a reinventar, que achamos, e a desafiar, que achamos que é uma competência que é tão, tão necessária nesta altura. Por isso, Ana, eu vou-te pedir que expliques aqui um bocadinho como é que chegaste até aqui e como é que todo este alinhamento a favor de um acordar, de uma consciência global, que no fundo é um bocadinho o que tu fazes. É verdade. Como é que isto aconteceu? Olha, antes de mais nada, mais uma vez, obrigadíssima por me receberem aqui, já vos tinha agradecido pelo convite, agradeço mais uma vez e eu acho isto lindo porque não sei se vocês se lembram que nós conhecemos-nos por acaso. Na Cerdeira. Nada é por acaso, mas foi no meio das aldeias de xisto, era as aldeias de xisto, não, ao perto das aldeias de xisto. Éramos os únicos que lá estávamos. Os únicos que lá estávamos e de repente num pequeno almoço começamos a conversar e as coisas alinharam-se, olha, e passado 2 anos, acho eu, estamos aqui e isto realmente a vida é extraordinária. E exatamente por a vida ser extraordinária é que eu pretendo aproveitá-la ao máximo enquanto aqui estou. Então pegando aqui mais num lado mais académico, digamos, num lado mais profissional, eu sempre fui uma pessoa eu sou sagitariana, portanto eu sou uma pessoa do mundo, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro pessoas, depois tenho, para quem percebe, sou ascendente em caranguejo, portanto também sou uma pessoa muito de casa, com esta dualidade, e muito ligada às pessoas, adoro conversar, adoro conhecer. Aliás, foi assim que vos conheci, não é? Portanto, fui eu que meti conversa e tudo. Estavam ali descansados e eu fui lá meter conversa. E então, eu, na verdade, à medida que fui crescendo, apesar de ser muito curiosa e tentava sempre viajar e muito independente, sempre comecei a trabalhar muito cedo, apesar de nunca, graças a Deus, nunca me ter faltado nada, tive a sorte de ter uns pais que me proporcionaram uma boa educação, uma boa família, enfim, tive muita sorte. Foi mesmo bom e agradeço e sou super agradecida por isso, mas eu sempre fui muito independente, eu sempre quis ter as minhas coisas, então eu trabalhava muito como hospedeira, como relações públicas, fazia 1001 coisas para conseguir comprar as minhas coisas e fazer as minhas coisas. Em termos de paixões específicas, foi um bocado de tortura para mim, porque eu não sabia o que é que eu gostava, então eu acabei por fazer sempre o que toda a gente fazia. Fiz estudar gestão na Católica, depois não sabia o que é que eu queria fazer mais especificamente e acabei por tirar International Business, acabei por fazer o mais geral, não é? O que é que eu posso estudar que seja o mais geral? Até que houve um momento na minha vida que eu estava, depois de acabar o mestrado em International Business, que eu fui para Xangai, foi giro porque eu tive uma experiência internacional e foi isso que me moveu a fazer esse mestrado. Vivi 8 meses em Xangai, 4 meses em São Francisco, que rodava-se. Foi uma grande escola para mim, sair completamente da minha zona de conforto e ir em busca de viver do outro lado do mundo com pessoas que não falavam, a maior parte delas não falava inglês, não é? Portanto foi assim a primeira vez na minha vida que eu fiz uma coisa realmente diferente. Sempre quis fazer uma coisa muito impactante na minha vida e diferente e sinto que aí foi o primeiro passo de ok, agora estou por minha conta. E quando acabei esse mestrado, um amigo meu fez-me uma pergunta que mudou completamente o rumo da minha vida. Estava super desesperada a pensar, vou ser contabilista, ou vou ser consultora, ou vou para um banco igual a toda a gente, e eu assim, meu Deus, os Excelis e os PowerPoints, eu odeio aquilo tudo, como é que eu vou fazer isto? E ele disse, mas nunca na tua vida quiseste ser alguém ou gostavas de fazer alguma coisa específica? Nunca tiveste um momento assim, eu pensar naquilo, realmente, o que é que assim me aconteceu que eu quis ser alguém? E lembrei-me de um dia que estava no Rock in Rio e tinha a Roberta Medina ao meu lado, que é a dona do Rock in Rio,
e estava no show dos Maroon 5 e via 60 mil pessoas à minha frente aos gritos, a cantar as músicas, e eu lembro-me de estar ali e pensar, uau, tipo, esta mulher faz as pessoas viverem isto, esta alegria, ela que traz, ela e toda a equipa, não é? Que traz e que cria isto. E eu lembro-me naquele dia, na minha cabeça, fazer uma brincadeira e dizer, um dia vou ser ela. E no mesmo segundo, com as nossas crenças limitativas, não é? Pensei, isto nunca vai acontecer, por amor de Deus, ela já tem esta estrutura, eu nunca vou conseguir entrar num festival desses, logo a boicotar as minhas ideias todas. E isto foi, não sei se foi em 2011 ou 2012, já nem me lembro. E acabei este mestrado em 2013, acho eu. E o meu amigo disse, então tens aí, tu gostas é de eventos. E eu, hã? Foi o meu amigo que me ajudou, eu, pois é. E acabei por dizer assim, ok, então vai, eu vou começar a... Realmente eu gosto disto dos festivais, eu acho que esta coisa de produção de eventos pode ser uma boa coisa, só que eu já estava cheia de medo, porque eu tinha ido viver fora, o meu pai tinha investido imenso na minha educação, não é? E de repente eu vinha com aquela pressão toda para ter que vir para um bom trabalho em Portugal, não é? Os nossos pais pudessem contar aos amigos. Exatamente. Então de repente o ar do meu pai, quando ele começa a dizer que, opá, eu acho que gostava de experimentar aqui a área dos eventos, o ar. Mas isso não tem futuro nenhum, e os eventos é muito competitivo e as pessoas recebem mal e é sempre muito incerto e têm a certeza, eu gostava de ir trabalhar para o Rock in Rio um dia e eu consegui enviar o meu currículo, entretanto, mas entretanto eu tenho que ganhar experiência para eles me quererem contratar. Então eu, na verdade, quando vim ainda recebi uma proposta de uma mega empresa internacional para a área de marketing, que nem sequer era a área de consultoria e essas coisas todas, só que entretanto tinha uma oportunidade nos eventos e eu dei-me ali com uma decisão fundamental para a minha vida, porque naquele momento, se eu tivesse escolhido ir para aquela empresa, eu estava a trabalhar numa área de marketing numa multinacional, tipo, nada a ver. E de repente eu lembro-me delas dizerem, olha, você ganhou o trabalho, eu ia receber tipo o dobro, porque eu tinha depois uma proposta, era quase o salário mínimo, quando eu comecei a trabalhar nos eventos, e imagina, chegar de um curso internacional e ir para o salário mínimo. E eu tinha uma proposta do dobro, o grave era isso, era a proposta do dobro e de repente salário mínimo. A proposta do dobro e mais os associados todos, não é? Exatamente. Foi entrados em termos financeiros. E eu lembro da mulher dizer assim, Ana, conseguiu o trabalho, eu preciso de pensar porque eu tenho uma proposta nos eventos e eu acho que isto é a minha paixão. E ela dizer assim, Ana, tenha certeza o que é que vai fazer à sua vida, veja lá, isto é uma grande oportunidade e nós gostamos mesmo de si e eu preciso de um tempo para pensar. Depois agarrei-me no meu telefone, cheio de coragem, e disse, olha, eu vou seguir o meu coração, eu vou para eventos. Fui para eventos, acabei por ir para esta empresa e foi giro porque eu disse logo, no dia que eu fui para esta empresa, disse, olha, só para avisar que eu fico aqui, mas no dia que me chamarem do Rock in Rio eu vou-me embora, está bem? Ele ria-se a achar, tipo, esta aqui nunca na vida vai parar ao Rock in Rio, só que eu estou-vos a contar isto porque é mesmo importante esta intenção, esta visão de onde é que nós queremos chegar, e aquele era o meu objetivo. Eu falo muito sobre os sonhos, eu acho que é super importante, quando nós estamos a sonhar, permitirmos-nos a não ter limites, ou seja, eu quero trabalhar no maior festival de música do mundo, e ponto, e depois eu permiti-me a sonhar, e depois voltei atrás e pensei, ok, agora como é que eu vou fazer isto? Que é a parte do planeamento, onde é que eu posso... E da ação, não é? E depois a ação, então planeei e foi, ok, o meu plano vai ser arranjar, vou mandar o meu currículo, vou ganhar experiência e depois para conseguir ir trabalhar, e foi isso que eu fiz. Ou seja, comecei naquele ano que eu não fui chamada para o Rock in Rio, eu nem sequer tinha luzes de que ia ser chamada para o Rock in Rio, tá? Eu decidi, não, eu vou experimentar esta área dos eventos e fui parar à TLC, à Eventos by TLC, na altura que é uma empresa mais de eventos corporativos. E eu lembro-me de, pronto, olha, era a primeira experiência numa empresa à séria de eventos e tudo mais, e fui fazer aquilo que eu mais odiava, que era Excel e PowerPoints, que eu estava na parte das propostas. Eu assim, realmente, isto é o universo a desafiar-me. E eu acabei por ficar lá um ano, entretanto, lá me chamaram para o Rock in Rio, fui fazer uma entrevista que correu lindamente e acabei por ser chamada para Las Vegas.
e fui para Las Vegas, o primeiro Rock in Rio. Foi uma sorte mesmo daquelas. Calhou, os astros alinharam-se e eu fui parar no meu primeiro, que era uma coisa raríssima, levarem um português para os Estados Unidos, e só como eu tinha estudado em São Francisco, como eu tinha estado em Xangai, eles acharam que eu tinha uma experiência internacional, então quiseram ir lá para lidar com os americanos. E foi extraordinário. Quando chego lá, isto para as pessoas perceberem, não é? Cheguei lá a viver o meu sonho, uau, já estava ali, e de repente ia para a produção e dizem-me: Ana, como você tem bases em financeiro e gestão, vamos precisar de uma pessoa para ir para o financeiro. E eu caí no mundo, eu, não! Pensei mesmo assim, não quero. Mas o que aconteceu foi que eu pensei, eu depois tinha o meu segundo objetivo, não é? Que era, um dia quero ter um festival meu. Claro. Um dia quero ser independente, porque, pronto, o meu pai, a nossa família não é, impacta muito a nossa visão e a nossa visão do mundo, não é? Portanto, eu sempre vi que o meu pai tinha a empresa dele e gostava dessa independência e sempre gostei de ser pioneira nas coisas, então eu sei que nunca na vida ia viver para sempre a trabalhar para o outro, então ia fazer um caminho para depois ter um trabalho, construir uma coisa minha. E quando dizem isso, apesar de eu não querer nada ir para o financeiro, eu pensei, bem, eu vou ver o orçamento todo do Rock in Rio, portanto eu vou ter acesso a todas as áreas de um festival. Isto vai ser fundamental para no futuro eu saber como ter um festival meu. Então tive 6 meses a chorar, literalmente, porque odiava, trabalhava num programa horrível que é o SAP, que eu não gostei nada. Bem, estava lá, mas esforcei-me, foi ótimo, porque eu achava que era péssima a contabilidade e financeiro, e de repente cheguei ali e com dedicação, com vontade, correu lindamente. Foi uma forma de ultrapassar aqui, desculpa, caiu aqui um bocado, foi uma forma de ultrapassar os meus medos e ganhar confiança em mim. E depois pronto, depois a seguir fiz várias áreas, entrei na área de produção, depois eu digo que tenho um mestrado em gestão de eventos no Rock in Rio porque fiz várias áreas. Depois fui para a coordenação do palco eletrónica, que é um dos terceiros maiores palcos do Rock in Rio, é o terceiro maior palco do Rock in Rio. Fiz artístico do palco mundo, as contratações, os anúncios, a parte toda de relacionamento com os grandes artistas, as negociações com os advogados, aquela parte toda do show business que foi também super interessante. E isto, eu sempre fui uma pessoa que era muito curiosa, que falava com as pessoas à minha volta, que me interessava pelos outros, e quando a minha mudança até no Rock in Rio foi muito gradual, não foi uma coisa que foi programada, eu quero ir, ali não foi assim, eu quero ir para o artístico. Foram coincidências das relações. Por acaso, na altura, o vice-presidente do artístico do Rock in Rio era uma pessoa que ficava à minha frente no escritório. Eu nem sabia quem é que ele era, porque aquilo é tanta gente, só que ele era um senhor amoroso e ele passava por mim a dizer bom dia, e era simpática com ele, e estava ali numa conversa e ele gostou de mim e decidiu, Ana, não quero vir trabalhar comigo aqui em Lisboa nos contratos. Eu, what? Tipo, foi assim muito, muito giro ver que realmente quando nós nos interessamos pelas pessoas, ou somos simpáticos, ou tentamos estar pelo menos a criar um bom ambiente e a criar uma vontade, um interesse até por fazer um trabalho e criar esta parte mais da relação humana, as oportunidades vêm ter connosco e nós somos guiados exatamente onde nós temos que estar. Hoje em dia, no Rock in Rio, eu estou à frente de uma área que é o Guest and Talent Experience, que é completamente a minha praia, é onde eu faço a parte de relacionamento toda com os agentes, com mais dentro do show business, onde nós tratamos da experiência deles antes, durante e depois do festival. Então é assim uma área em que nós temos todas as atenções aos pormenores, sabes, e fazer também as pessoas que preparam o espetáculo sentirem-se importantes, não só o artista em si, mas o agente, que é uma peça tão importante para nós neste mundo dos eventos. Com isto, o que é que aconteceu? Ok, já tenho o Rock in Rio, já fiz estas coisas todas, já estou aqui a viver grande parte do meu sonho, mas havia uma coisa dentro de mim que era uma grande paixão, que é esta coisa da consciência, não é? Então foi engraçado como é que eu entrei no mundo da consciência, porque foi uma coisa completamente, mais uma vez, coincidência. Foi no dia em que nos conheceste. Não estou a brincar. Foi quase, mas é que foi mesmo perto, porque foi nessa altura, porque eu
eu sempre fui curiosa e sempre gostei assim de coisas mais alternativas, no sentido de fazer um Star Wars e fazer assim umas coisas, uma astral, que sim, mais terapias mais holísticas. E na verdade havia um amigo meu que me falava muito de Tony Robbins e eu acabei por ir parar a um Desperta ao Gigante que há em ti, e de repente vou para ali e o meu mundo, assim, uau, não acredito, porque muitas das coisas que ele ensinava ali, ou que ele falava, que é muito programação neurolinguística, eram coisas que eu aplicava na minha vida, tipo a vontade de fazer, de criar, o sair da zona de conforto, o mindset, o corpo, aquela coisa toda que ele usa, que tem uma parte super válida, que eu gosto imenso. De repente cheguei ali uma mega produção de eventos daquilo, e eu fiquei assim, ai meu Deus, como é que é possível? Tipo, existem eventos de consciência brutais e as pessoas sentem-se a transformar e elas mudam a vida delas. E eu comecei a perceber que havia todo um mundo que eu desconhecia e depois comecei a fazer um trabalho interior de perceber que, primeiro, a maior parte das decisões que eu fui tomando ao longo da minha vida foi sempre de acordo com aquilo que a sociedade esperava, ou que os meus amigos estavam na fase de, ou que toda a gente estava agora era a fase de casar, agora era a fase de casar. Tinha que me casar antes dos 30 e tinha que me casar antes dos 30. Eu antigamente também tinha a mania que tinha que ter os filhos antes dos 30. Eu tenho 32 hoje em dia e não tenho filhos, só para esclarecer. Portanto, eu conseguia abrir a pestana, mas eu quando comecei a perceber, mas porquê que eu tomo estas decisões que são tão importantes, que eu fui-me desvinculando daquilo que toda a gente fazia, através de, ok, estudar para a China, vou para os eventos, eu fazia-o de uma forma muito inconsciente, era tipo o meu interior, o meu coração dizia-me que não era para ali, e eu por acaso era uma pessoa que ouvia o meu coração e arriscava, como era, tinha aquela coisa dentro de mim, ia. E de repente dou por mim a perceber que precisava de fazer uma desconstrução gigante da pessoa que eu era e perceber verdadeiramente quem é que eu sou. E comecei muito neste caminho, comecei a conhecer imensos terapeutas, comecei a conhecer imensas pessoas que já trabalhavam com isto, artistas, como aqui o nosso querido Rodrigo, e comecei a perceber que eram coisas que faziam mesmo a diferença na vida das pessoas. E senti que havia uma grande disparidade entre o mundo onde eu vivia, não é? E as pessoas que estavam dentro da consciência. Estes não se estavam com estes não se estavam com estes. E eu achava que a consciência tinha que estar em toda a gente e que estes tinham que ser mais abertos a ouvir o que estava a acontecer e aquilo que realmente muitas vezes não queremos, preferimos ignorar, porque às vezes são verdades puras, e estes aqui tinham que ter mais compaixão e mais paciência para perceber que também um dia foram pessoas inconscientes, não é inconscientes, mas menos conscientes, e também haver aqui essa ponte. E foi daí, na minha reinvenção, por causa do tema da reinvenção, eu fui sempre reinventando e fui sempre pensando como é que eu posso me preencher mais e como é que eu posso deixar o meu legado e como é que eu posso fazer coisas com propósito, e decidi juntar as minhas paixões, que era a consciência com os eventos. E então criei o MIT, Way of Living, que nasceu como um festival em 2018, onde eu tinha um palco onde realmente tinha vários tipos de artistas, não era só uma coisa mais eletrónica ou mais transi, etc., que muitas vezes está relacionado com as coisas mais holísticas, não é? Neste tipo de festivais, não é? Costuma haver mais esse estilo de música, puxei para uma coisa mais diversificada, tinha também tivemos uma performance no meio do palco principal, eu queria mesmo fazer com que as pessoas completamente desvirtuassem aquilo que era a ideia delas e desmistificar ali um monte de coisas. Tinha uma zona de terapias onde as pessoas podiam saber um bocadinho mais sobre o que é que está por trás de um reiki, o que é que está por trás de um sound healing, o que é que está por trás das constelações familiares, e imensa gente, olha, eu vou dizer, foi um desafio tentar explicar, antes até de acontecer, o que é que era o mito e o que é que era aquele conceito, porque a maior parte das pessoas que eu conhecia, não é, que naturalmente num primeiro evento vêm porque te conhecem, dizem, ai, mas isso é tudo um bocado estranho, ai, mas isso não é um bocadinho, isto é muito shanti-shanti, e não sei o quê, e eu assim, olhem,
é mesmo giro, vocês vão gostar. E de repente, quando as pessoas lá estavam, isto afinal é muito giro, isto afinal estão aqui coisas mesmo interessantes. Então foi giro ver essa transformação de mindset. No entanto, para mim, pessoalmente, foi muito desgastante, porque eu estava a tentar passar uma mensagem que eu, olhando para trás, ainda era muito imatura no meu conhecimento, eu não sabia tanto sobre consciência para aquilo que eu estava a fazer, eu devia até ter tido muitos mais anos de estudo, só que aquilo foi tipo um bocado de intuição, não sei explicar, então juntei os artistas, juntei a arte, juntei a consciência e de repente... Sabias racionalmente, tu sabias interiormente. Exato, é isso, era tipo, não sei, hoje em dia, com tudo, eu entretanto estou a tirar um curso de Awareness Facilitator, que já vos falei, com o Working Insight, mas pronto, estou a tirar esse curso e portanto estou a fazer um trabalho de realmente saber mais sobre como poder ajudar o outro, como é que faço, hoje em dia faço sessões one-on-one de que eu chamo orientação intuitiva prática, onde fazemos trabalhos até da criança interior e meditações e conversas e tudo e mais alguma coisa, exatamente para ajudar as pessoas a encontrar a sua sabedoria interior, mas naquela altura eu ainda não sabia, ainda estava num processo até meu. E o mito foi das coisas mais desafiantes da minha vida e que tive para desistir muitas vezes. Teve 2 anos em que eu estive a maturar aquela ideia, a pensar e a falar com todas as pessoas. E imaginem, eu acho que tenho um recorde mundial. Eu acho que sou a mulher, a sério, acho mesmo. Eu acho que sou a mulher mais nova dona de um festival no mundo. Porque não existe, eu acho que naquela altura eu tinha, que nem sei, bem, não interessa, não vou fazer contas agora. Onde Aí, 29. Sim, tinha 29, exatamente, tinha 29 e estava a fazer um festival e fiz sozinha. Eu tinha um sócio na altura que me ajudou imenso na parte de contactos, de produção, mas de repente eu num mês montei um festival. Eu montei o festival literalmente num mês. Nós decidimos em setembro e em outubro fizemos o festival. E se eu vos disser que houve tufões, coisas a desistir à última da hora, olha, tudo aconteceu, festas a serem marcadas para o dia do evento, era tipo tudo para não acontecer e eu perdi 4 quilos em um mês. E esses são os melhores partos, não são, Ana? Juro, às vezes é Os assim. partos mais resistentes são os melhores. É mesmo, eu tipo assim, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Eu juro, eu fui falar à televisão, eu não sabia nem, falar, nem ler nem escrever, quanto mais. E eu de repente estava ali a dar entrevistas e eu a pensar que filme é que eu me fui meter. Juro, eu pensava mesmo assim, o que é que eu estou aqui a fazer? E depois dizia dentro de mim, não, estás a fazer qualquer coisa com significado, não, tu tens de continuar a fazer. E não fui desistindo, fui sempre fazendo, fazendo, fazendo. Até que aconteceu o mito, foi financeiramente, obviamente, que levei uma estalada, como todos os festivais, mas acho que até correu bem para um primeiro festival, mas foi um sucesso no conceito, as pessoas gostaram muito, foi o nascer pronto, daquilo que eu acreditava também, então foi assim um ponto mesmo importante para mim. No entanto, levou uma parte de mim naquele dia, porque eu acho que isto é importante passar aqui, porque às vezes a maior lição que eu tirei dali foi que eu quero muito fazer as coisas e tenho uns sonhos e sou uma sonhadora, mas a única coisa que se eu voltasse atrás mudava, e não me arrependo nada de fazer, era ter tido um bocadinho mais de planeamento e consciência das consequências que podiam vir depois. Porque a verdade é que eu tive um ano para recuperar daquele baque financeiro e aquilo levou muita parte de mim emocional, porque eu sou uma pessoa que eu não peço dinheiro emprestado aos meus amigos, nem ninguém. Eu trabalhei desde muito nova para ter a minha independência. Portanto, imaginem de repente concretizarem um sonho, porem uma coisa no mundo, mas levarem com uma sova emocional, financeira, que vocês ficaram completamente apertados. Portanto, hoje em dia não me arrependo de nada. Em um ano recompus-me, paguei tudo o que eu tinha para pagar, mas foi um ano que eu penei à séria. Mas eu fico feliz, porque eu construí alguma coisa. E não estaria aqui a falar com vocês se não fosse isso, porque depois isso foi uma coisa que trouxe uma e outra coisa, e eu fui fazendo depois mais eventos e fizemos eventos em 2019, que foi ótimo, aos poucos, com tudo o que eu, sabes, para não deixar morrer aquilo, e fomos fazendo com o pelo, como é que se diz? O pelo do cão, ou como é que se chama? Mas fomos fazendo e fomos construindo.
E esse poder, tipo, de continuarmos a ter muita atenção que, por exemplo, hoje em dia, as pessoas com quem eu estou a trabalhar, os projetos que eu estou a fazer, foi tudo graças ao mito. Foi porque eu fiz o mito. E eu acho que isso é uma mensagem muito importante. Portanto, as pessoas que estão aqui a ver, muitas vezes nós dizemos, ai, não vale a pena fazer isto, ou não vou, ou estou muito velha para isto, ou ai, já é tarde, ou aquele faz melhor do que eu, ai, aquele tem muito mais ferramentas, ou conhece as pessoas certas. E são tudo, são algumas coisas que são de facto realidade, mas a verdadeira diferença está na nossa capacidade de ter uma fé inabalável no nosso propósito e agir de encontro a isso. Porque se nós tivermos isso, e principalmente se for uma coisa maior do que nós, quando nós estamos a fazer uma coisa que vai mudar a humanidade de alguma maneira, nem que seja as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família, alguma coisa que vai impactar pela positiva, é muito mais fácil até para nós, porque nós sabemos que estamos a fazer por um propósito maior do que nós. Então há sempre essa coisa de, naqueles momentos de ai, vou desistir, porque olhem, não se iludam, vai haver esses momentos, vai haver momentos que uma pessoa apetece, meu Deus, eu só gostava era de ter um trabalho fixo e não ter que me chatear e estou a ter que ter esta incerteza, claro que eu ia aguentar um mês nisso, mas pronto, eu tenho esses momentos, mas saber assim, não, espera aí, eu pelo menos tentei, eu pelo menos não fiquei a ver a vida a passar-me ao lado. E quando eu tomei a decisão de fazer o mito foi isso, eu sabia que estava no limite. Se eu não fizesse aquele festival, alguém ia fazer, porque eu sabia que a consciência era o futuro. Portanto, eu pensei mesmo, tive uma conversa comigo própria que foi assim, olha, tu preferes fazer e ser um fracasso, mas ao menos fizeste, ou preferes não fazer e saber que podias ter feito? Eu disse, olha, eu prefiro fazer, Claro. pode correr bem ou mal, mas ao menos fiz, e depois, olha, aprendo disso, aprendo daí. Portanto, é muito esta coisa de ir reinventando, e esta história do empreendedorismo, as pessoas têm que ter estômago, porque é muita incerteza. É muita incerteza, mas é uma incerteza que vale a pena. Sabes que nós estás-me a dizer isso e estás-me a fazer lembrar, nós no programa que temos do Change Your Life, que é exatamente focado em convidar as pessoas a desenhar, a construírem um projeto alternativo na sua vida, porque a maior parte das pessoas é muito difícil fazer o que tu fizeste, é preciso uma grande, grande coragem, estás a ver? Mas não há nada como, então experimenta montar um projeto alternativo, porque eu acho que é fundamental as pessoas começarem a criar autoria, estás a ver? Começarem a ser autores da sua própria vida, sabes? E não têm que largar tudo de um dia para o outro, e não têm que mudar a vida, e não têm que deixar de falar com a família ou questionar o marido, não tem nada a ver com isso. Há outro caminho que é possível, não é? Claro, é importante, desculpa, só adicionar que o importante é isso que estás a dizer, é aos poucos arranjar espaço na nossa vida para ir alimentando o sonho. Ou seja, eu estava a dizer, eu no meio disto tudo eu continuei com o Rock in Rio, eu tinha a minha parte racional de ok, eu preciso pagar contas, eu tenho aqui tenho que ter uma coisa fixa em algum lado, mas eu durante o tempo que lá tive, eu tive sempre a alimentar aquela coisa de eu quero ter um festival meu, eu quero fazer uma coisa minha, portanto eu vou estudar aqui, então estudava, ia aos cursos. É fundamental. Conversava fui ver espaços, fui ver vários espaços e depois imaginava e projetava, aqui quero o palco, aqui quero aquilo, mesmo que não tivesse data, que não tivesse as coisas fechadas e nem sequer tinha dinheiro para o fazer. Portanto, essa coisa, mas isso fazia-me lembrar todos os dias que aquilo era uma coisa que eu dedicava uma parte do meu dia para aquilo que era uma coisa que eu estava a fazer mesmo por mim e que depois, graças a Deus, se transformou numa coisa que ajudava os outros, não é? Claro. E é o que tu dizes, é sermos também muito, muito organizados e sermos sérios e termos um compromisso com nós próprios, porque senão muito facilmente estamos aqui, agora vou pôr-me a ver esta série e agora vou pôr não sei o quê, agora vou... Eu já fiz isso milhares de vezes, não é? Às vezes atrasa esses processos, fica assim, meu Deus, tipo, eu já tinha tanta coisa porque eu devia ter lido, não é devia, mas que eu gostava de ter lido e que agora estou aqui a inventar desculpas. E muitas vezes é os nossos medos de falhar que nos fazem fazer essas coisas que nos boicotam.
Então é assim, peraí que eu depois de saber exatamente como é que se monta um festival ou os artistas que eu quero lá ter, se calhar já tenho as ferramentas para montar. E depois no momento de montar, será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, e se eu falho, se ninguém aparece? Então há aquelas coisas todas que às vezes é tipo, eu vou continuar aqui a estudar e a empatar um bocadinho e depois quando for para fazer, logo chegará o momento certo. Malta. Sabes que acho que há uma coisa que é fundamental, que é imaginar-te sempre no final do percurso. Estás a ver? Tens um sonho, foi o que tu fizeste, não é? Tenho um sonho e vou trabalhar para este sonho. Ok, e no final deste sonho, se isto tudo se concretizar, com sucesso ou sem sucesso, se isto tudo se concretizar, como é que eu, pessoa, vou estar no final disto, mais ou menos evoluída? E a resposta é sempre óbvia, estás a perceber? A resposta é sempre óbvia, portanto, ganhaste uma experiência, ganhaste um trabalho sobre ti própria, um conhecimento que não tem preço, não é? Não tem mesmo, e eu digo-te uma coisa, e às vezes há uma parte aqui muito importante, eu não sei se vocês não estão a ver que isto parou aqui o vídeo. Vitor. Pronto, há uma parte muito importante que é a nossa família e os nossos amigos mais próximos, por uma questão de carinho, muitas vezes são as pessoas que interferem mais no nosso caminho, não é por mal, mas é porque eles têm preocupação que depois nós não saibamos lidar com as consequências, então eu tive que ter mesmo uma grande força interior para levar o mito, por exemplo, até ao fim, porque só me avisavam com todo o amor, olha lá onde é que estás a meter, não é? Tipo, onde é que estás não era do sucesso que ias ter, era de todos os monstros que tu poderias encontrar pelo caminho. Sim, era tudo à volta do monstro e como é que as pessoas, e depois era o alternativo e que as pessoas não estavam preparadas e porque é que tu estás a fazer uma coisa esquisita e vai para a coisa mais comercial e porque é que não juntas as marcas, que as marcas é que têm dinheiro e depois, olha, foi assim uma lavagem e eu assim, não, mas isto não é para ser assim, e aquela coisa, eu acho que às vezes foi mais difícil contrariar toda a gente à minha volta do que quase pôr o festival de pé, estás a perceber? Sempre mesmo também. É que é a coisa, e só que eu imaginava-me, isso estavas a dizer do sentir, do ver-nos lá, eu via mesmo, como é que eu sobrevivi a isto? Voltando ao momento em que eu via a Roberta Medina ao meu lado e sentia a sensação de ter aquelas 60 mil pessoas aos gritos emocionadas e criar aquilo nas pessoas, e eu pensei, eu ia sempre àquela coisa de, bem, se eu um dia vir as pessoas aos gritos e felizes e impactar a vida delas, isto já vai preencher o meu coração. E eu adoro ver esta coisa da consciência, quando as pessoas começam a abrir os olhos, tipo, afinal é isto, e é tão simples, são coisas tão simples, são coisas tão práticas no dia-a-dia, é na relação com a família, com os nossos maridos e mulheres, com os nossos filhos, é com os irmãos, é na pessoa que nós nos encontramos no supermercado todos os dias, é nestas pequenas coisas que se começa a ver a diferença e nós fazemos um bicho de 7 cabeças e achamos que temos que virar monges e ir para o meio de sei lá de onde e fazer meditações para o resto da vida para nos iluminarmos e não é nada disso. Nada disso. Se nós fôssemos iluminados não estávamos aqui, não é? Viemos todos aqui trabalhar à Terra exatamente para evoluir a nossa consciência. E então esse encontro com a nossa essência e essa vontade de despertar tem sido uma coisa que me tem movido imenso e trazer, este ano fiz imensas lives do Meet, lá está o reinventar, eu vou-vos explicar isto, foi esta pandemia mundial e eu tinha imenso medo ainda, ao trauma do Meet e da força toda contra não fazer, eu tinha imenso medo de falar sobre as coisas de consciência, então eu dizia sempre, aquele é que disse, aquele é que é o professor, não falava sobre os temas, apesar de muitas vezes estar a falar com as minhas amigas, elas assim, mas como é que tu ouviste isto? Mas onde é que isso vem? E eu, de repente, quando foi isto tudo, eu pensei, bolas, eu estou há anos a estudar isto, coisas que podem ajudar mesmo as pessoas, neste momento em que a humanidade está a precisar, eu não posso ficar de braços cruzados, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a fazer as lives. Se eu vos disser que eu fiz para aí 40 vídeos, aqueles storyzinhos, estás a ver, para dizer que ia começar a fazer as lives. Eu acredito. Os nervos. Não, isto é uma porcaria, que vergonha, meu Deus, eu vou ter que falar e vai ser horrível e as pessoas vão... Isso é bom nós termos consciência do quanto a nossa personalidade se mete no nosso caminho.
completamente, e os medos de falhar e de julgamento, e eu a lidar com aquilo tudo, aquele mesmo ali à flor da pele, mas não, propósito maior, eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir, então fui fazendo aos poucos, de repente fiz as lives, o Rodrigo fez parte de uma das lives, não é? Tu não estavas, Rita, mas fizemos aqui várias lives onde eu dava a conhecer os terapeutas, os artistas, onde falávamos sobre isso, e foi lindo ver que as pessoas, sabes, tipo, tinham mesmo, ficavam impactadas com aquilo que nós dizíamos, com esta coisa de levar com muita leveza estes temas. Eu tive imensa gente a dizer obrigada por estares a fazer estas partilhas, obrigada por nos dares a conhecer estas pessoas. Então foi giro porque encontrei mais uma vez um lado meu de comunicadora, que pelos vistos há pessoas que dizem que eu tenho jeito e que eu senti que gostava, que era partilhar um bocadinho mais aquilo que é a minha história e dar a conhecer pessoas que eu acho que podem trazer uma coisa para o mundo, uma contribuição para o mundo, não é? E então Bom, agora tem sido essa. Olha, e deste-nos aqui uma contribuição fantástica, porque a tua história é realmente inspiradora, tu és uma comunicadora nata e tens uma grande força, tens uma grande força. Isto aqui é para continuar. Temos é que continuar a construir os projetos e a sonhar e a fazer. Eu acho que a humanidade neste momento está mesmo a precisar de pôr mãos à obra e a precisar de abrir mesmo os olhos. Acho que nós todos, se nós todos tomarmos mais consciência, principalmente das nossas relações connosco e com as pessoas que estão à nossa volta, vocês podem ter a certeza que nós vamos ser muito mais felizes. E acho que vem um momento em que as pessoas, a situação económica e a situação mundial vai ser muito desafiante e vai ser exatamente a parte das relações que nos pode salvar e que nos pode dar aquele alento para, ok, ir até ao fim. Espero que venham muitos mais projetos com muito mais concretizações, com sucesso, porque nós queremos é que as coisas tenham sucesso, queremos é que as coisas cheguem às pessoas, não é? Queremos é impactar as vidas, com os vossos cursos, com a vossa escola, que é espetacular. Há tanto tempo que vocês fazem um trabalho lindo, que eu tenho vindo a acompanhar e quero que vocês tenham o maior sucesso do mundo e quero que as pessoas realmente se deem ao trabalho de, sabes, ouvirem esta conversa e tenham a oportunidade de pesquisar um bocadinho mais sobre a escola, vão saber um bocadinho mais sobre os projetos, que nós estamos sempre à espera que as coisas caiam à nossa frente e nós podemos deixar passar coisas que num segundo mudam a nossa vida. É verdade. Fica aqui essa alerta também. Então, querida Ana, okay. Olha, obrigada de coração por este bocadinho e por esta conversa super inspiradora. Obrigada eu. Obrigado. Obrigada, querida.